Olá, estamos começando mais um debate sobre segurança e saúde do trabalho no transporte. As pessoas trabalham cada vez mais. Muitas vezes passam o dia mal sentadas, realizando movimentos repetitivos, como acontece com os caixas de supermercado, ou então de pé, horas a fio sem poder movimentar, como os seguranças de banco, por exemplo. Isso pode causar estresse, desânimo e doenças, como tendinite, problemas circulatórios e de coluna. O que muita gente não sabe é que existe uma ciência que estuda a adequação das condições de trabalho à realidade do ser humano, que é a ergonomia. Para quem passa horas sentado, como é o caso dos motoristas e cobradores de ônibus, nem sempre em posição adequada, a ergonomia é fundamental. Hoje, no Mão Dupla, nós vamos conversar com os convidados sobre estes problemas e suas soluções. Estão conosco Ricardo Serrano, que é pesquisador da Fundacentro de São Paulo, João Leite Barreto, que é assessor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Rio de Janeiro, e Antônio Nil Branco, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários do município do Rio de Janeiro. E agora nós vamos ver por que os trocadores e motoristas de ônibus estão entre os que mais sofrem com desconforto profissional. A maioria das pessoas não se dá conta, mas passa a maior parte do tempo no ambiente de trabalho, muitas vezes sem conforto e em condições inadequadas. E o pior, sem perceber que está fazendo mal para a própria saúde. Mas a ciência já sabe como resolver o problema, através da ergonomia que busca adaptar as condições e o ambiente de trabalho ao homem. A gente pode dizer que a ergonomia, ela tem como fundamento a preocupação com o homem, já que a tecnologia dos engenheiros, dos designers, sempre se preocuparam muito com o funcionamento das máquinas. As condições adequadas no ambiente de trabalho são preocupação recente no Brasil. Só em 1990 foram estabelecidas regras para o conforto e a saúde dos trabalhadores. Mesmo assim, várias empresas ainda não deram atenção ao assunto. No caso dos trabalhadores de transportes, como motoristas de ônibus urbanos, jornadas longas agravadas pelo trânsito caótico das grandes cidades, horários incertos para as refeições e para o repouso e a falta de banheiros tornam o trabalho ainda mais desgastante. Você tem muitos problemas gastrointestinais entre motoristas ligados a esse problema de alimentação e ao estresse, e essa temperatura em excesso, isso vai dar hipertensão, a vibração também, isso vai agravar os problemas osteomusculares. Além disso, móveis e equipamentos com especificações incorretas podem causar graves danos à coluna. O excesso de horas de trabalho e de movimentos repetitivos são causas frequentes de doenças ocupacionais. A maioria que eu conheço dá problema de surdez. Diz ele que é por causa de barulho. E dor de cabeça, geralmente tem, porque quando você tem um barulho elevado, ela dá dor de cabeça, Principalmente a dor na coluna, Coluna, dor na perna esquerda, porque a gente dá muita pedalada, muita passada de marchas, entendeu? Nesse pareando, nesse trânsito horrível. Chega no final do dia, é aquilo, E, por outro lado, outras doenças em consequência disso. Nos ônibus, os passageiros também sofrem. A distância entre os bancos complica a vida de quem é um pouco mais alto. Idosos, portadores de deficiência e obesos também têm reclamações. A gente também que é obeso, às vezes passa dificuldade, porque tem que passar pela frente, não dá para passar na roleta, e serve às vezes até de chacota para as pessoas. Eu vou entrar aqui com o meu sacrifício, mas não é todo mundo que consegue fazer a mesma coisa, entendeu? Seria importante uma porta automática, o deficiente subir sem dificuldade nenhuma, sem pedir ajuda de ninguém. Algumas empresas de transportes urbanos já investiram em ônibus mais modernos. Uma das mudanças para o conforto do motorista é a marcha automática, que pode ser controlada com apenas um botão. Além disso, volante e poltrona podem ser adequados de acordo com o peso e altura do motorista. Para começar tudo, primeira, segunda, terceira, quarta, entendeu? Isso tudo era ruim, até para o braço, para a coluna, isso tudo era para a nossa saúde era pior. Esse agora a gente não faz tanto movimento, a perna não mexe tanto, não balança tanto, evitando varizes. Muita coisa, até no pelo mesmo, que queimava. E o passageiro também, sim, melhorou muito, porque o passageiro agora evita de não ter aqueles trancos, não tem mais nada disso. Bom, qualquer pessoa que anda no trânsito, em qualquer cidade, fica exausta no final de um engarrafamento.
eu suponho que os profissionais do trânsito sejam destinados ao estresse. A ergonomia possibilita o quê? Ela possibilita resolver este problema ou atenuar os efeitos desse tipo de problema? A ergonomia ela procura atenuar os efeitos, né? Porque os efeitos são muito grandes, muito maléficos. E precisaria fazer um estudo para verificar qual a causa de que está ocorrendo a doença, o problema e tal, para tentar atacar e buscar soluções mais adequadas para poder tornar o trabalho mais confortável, mais eficiente e mais produtivo. Por exemplo, nós temos condições dos veículos em si. O senhor acha, por exemplo, que os ônibus, os caminhões, todo veículo que transporta ou carga os seres humanos no Brasil, adequados a um trabalho longo, a um trabalho extenso, a um trabalho de dia inteiro? Não, não estão adequados, até porque não era essa a realidade, não era essa a preocupação. Essa preocupação é uma preocupação relativamente nova. Então, os caminhões, como os ônibus que estão circulando, circulam sem essa preocupação. Não foram desenhados assim. Estão sendo agora. Eu, por exemplo, tive o privilégio de participar de uma exposição e de um seminário no setor de ônibus e vi a preocupação que já os empresários e a indústria brasileira estão tendo em adequar esses ônibus de maneira a causar menos malefício à saúde, não só dos condutores, mas também dos passageiros. E até, no caso específico do transporte de carga, também na proteção da própria carga. Qual é o principal problema de uma pessoa que trabalha nesse ramo? Vários, né? Porque principalmente o cobrador, eles reclamam muito das cadeiras, que não é confortável, ela não tem aquele apoio normal. Quando o motorista passa, às vezes, que cai num buraco, qualquer coisa, que ela dá um baque, ele sente logo dor na coluna, entendeu? Então, eles achariam, por exemplo, algumas opiniões de cobradores, acham que deveria aquela cadeira ir para as costas do motorista, naquela posição ali na entrada. Os passageiros entravam pela frente, pagavam e vinha para o fundo do ônibus, entendeu? Isso estava em estudo, mas eu não sei se parou no meio do caminho, eu sei que não foi concretizado. Alguns municípios aí para fora, que eu viajo aí também, já estão as cadeiras tendo ali. Então, ali dá melhores condições para os cobradores. O senhor que é técnico, o que o senhor acha até dessa o próprio situação? material que é confeccionado a cadeira, né, ele não é um material adequado. A gente percebe isso até pelo banco do motorista, do cobrador. Você tem umas coisas, por exemplo, o motor ser do lado de um motorista de ônibus, por exemplo. É completamente errado. É errado. Problema do aquecimento, problema da vibração, né? A pessoa fica com aquele problema do ruído intensamente, trabalhando horas e horas ouvindo o ruído do motor, né? Coisa que nos ônibus mais modernos você já tem o motor já colocado na parte traseira do veículo, que facilita o problema do ruído, né? Você acha que essa situação tem evoluído mais recentemente ou não? Continua mais ou menos? Olha, há uma preocupação de melhorar, mas eu não sei por quê, só fica na preocupação. Até hoje, o motorista, o rodoviário está trabalhando inconfortável. Eles não estão trabalhando como deveria trabalhar. Esse é um dos motivos que, às vezes acontece até um acidente. São o estresse do motorista, a preocupação com a cadeira, o desconforto que está tendo. Realmente é precisar que os próprios empresários também, não só o governo, mas os empresários também tivessem um investimento em cima desse setor do específico material, do conforto. Do conforto. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta com Mão Dupla, hoje que está discutindo a adequação das condições de trabalho à realidade do ser humano, uma ciência chamada ergonomia. Mas a ergonomia não lida só com os aspectos físicos, a cadeira, a posição do pedal, tudo isso. Ela lida também com a organização do trabalho? A organização do trabalho, a implantação de pausas, a redução da jornada de trabalho, problemas psicológicos, sociais, que todo trabalhador enfrenta em qualquer tipo de profissão. Quer dizer, na verdade, a ergonomia está muito mais ligada ao trabalhador, à pessoa física,
do trabalhador e do seu trabalho do que o objeto, cadeira, mesa, também. coisa. Ela cuida das duas coisas, tanto do trabalhador como daquilo que ele vai manusear, o produto que ele está fazendo, a mesa, a cadeira, a organização do trabalho, tudo. Quando o senhor fala, por exemplo, que você estava fazendo um trabalho em relação ao transporte de carga nos portos. Então, como é que é isso? Eu fiz um trabalho no Porto de Recife, né? O grande problema do carregamento de sacas de açúcar, para você ter uma ideia, uma saca de açúcar, ela pesa 50,16 quilos. Um caminhão, por exemplo, ele carrega 576 sacos de açúcar. E as pessoas que trabalham nesse processo de descarregamento dessa carga, elas não recebem nenhum tipo de treinamento adequado. Isso compromete muito a saúde delas. Graves problemas posturais, lombalgia, cervicalgia, e várias coisas que afetam a saúde de quem trabalha, né? Então, uma das propostas é fazer treinamento adequado e contratar uma mão de obra qualificada para aquilo. Você vê que tem pessoas lá no Porto, por exemplo, que têm mais de 40, 50 anos de idade, que, na verdade, não têm condições de efetuar aquele tipo de trabalho, né? E, além do mais, eles teriam que ter a gente fala de ginástica laboral, né, um tipo de ginástica de aquecimento, de alongamento, que ajudam a evitar a fadiga muscular. Mas, por exemplo, o excesso de trabalho, que você está falando de jornada de trabalho. Quer dizer, como é que o técnico pode interferir numa organização de uma empresa, por exemplo? Você pode interferir. Eu fiz um trabalho, por exemplo, no Carrefour, onde as caixas do supermercado, elas trabalhavam de 10 a 12 horas por dia, e hoje já virou lei, né, para esse tipo de recepcionista de caixa, que elas têm que trabalhar no máximo 6 horas por dia. Existe isso em relação aos transportadores de carga? Existe uma preocupação. O próprio Sindicarga já patrocinou vários cursos esses que visavam preparar o ajudante, que é aquele que manipula e carrega a carga, como pegar essa carga de maneira a trazer menos malefícios à sua saúde. O empresário está preocupado com isso, até porque os seus funcionários, bem como os seus clientes, no caso dos ônibus, os passageiros, todos estão preocupados, os empresários, com o seu maior patrimônio, né? Então, se houver um dano ao motorista, ao ajudante, aos passageiros, ele responde civilmente e até pode responder até criminalmente, sem contar com os prejuízos que a empresa tem de um modo geral. Então, há uma preocupação, sim, no caso específico da carga, até para preparar esse pessoal como manipular. Agora, a realidade é outra. O motorista sai para dirigir no centro da cidade, de caminhão ou de ônibus mesmo, tem toda a dificuldade em parar, dificuldade em fazer até as suas necessidades fisiológicas durante a viagem, tudo isso, ou no ponto final mesmo. Então, tudo isso contribui para o prejuízo à saúde do motorista. Mesmo porque a gente tem uma estatística, a gente mostra que um trabalhador afastado por um motivo de saúde qualquer, ele custa 3 vezes mais para a empresa. E a legislação protege o trabalhador, desse ponto de vista de uma situação de saúde precária, devido às condições de trabalho? Ela protege, sim, entendeu? Mas aqui o que acontece, às vezes, nas entregas das cargas, por exemplo, no centro da cidade, é a dificuldade de parar. E foi como o Coronel Leite aqui está falando, entendeu? Mas precisasse que houvesse um lugar que pudesse carregar e descarregar. Não existem horários estabelecidos pelas legislações municipais que permitem carga e descarga? No caso do Rio de Janeiro, isso está até muito bem arrumado, está muito bem equacionado. Agora, infelizmente, esses pontos de parada são sempre ocupados por veículos particulares, que dificultam também a parada. Né? Então, não há um respeito com relação a isso. Mas as autoridades municipais, nós temos aqui, no caso do município do Rio de Janeiro, temos recebido todo o apoio possível nesse sentido, né? Eles têm colocado pontos de carga e descarga até bastante na cidade, não o suficiente, mas ainda já muito mais do que nós tínhamos. E isso, de qualquer maneira, ameniza, porque a tensão do motorista em poder parar para descarregar, e tem um horário para descarregar, e tem que atender esse horário, mas chega o ponto, está ocupado por um carro, quer dizer, tudo isso causa um desgaste emocional ao motorista. Em relação, continuando no transporte de carga, o que é mais estressante? É o transporte de carga dentro da cidade ou o transporte de carga entre municípios ou entre estados? Indiscutivelmente dentro da cidade, principalmente se a cidade for grande, onde, veja, até o deslocamento é difícil. O deslocamento é difícil, a parada é difícil, a carga e descarga às vezes tem que ser feita com o veículo em deslocamento.
A gente vê Você vê isso. Então, é aquela caixa saindo do caminhão, colocando sobre o ombro de um ajudante, em movimento, com o veículo em movimento. Agora, é normal que as empresas exijam, eu vejo isso frequentemente, que os próprios motoristas descarreguem carga, quer dizer, que eles têm uma sobrecarga não só de conduzir o veículo, mas também de descarregar a carga? Não. Olha, às vezes acontece, que isso às vezes são... A gente está aqui mediante aqui, representante do governo, empresário, a gente vai falar. Mas o trabalhador em si, eles procuram a melhor maneira de conduzir o objeto, a carga, não é isso? Então, às vezes, quando tem oportunidade, às vezes o motorista te ajuda, porque há um interesse que ele Quer dizer, não, em princípio, nenhuma empresa pode determinar isso. Quer dizer, não faz parte das atribuições. Quer dizer, se eu estiver vendo um motorista descarregando carga, eu estou numa situação... Ou até mesmo para poder ajudar para que a carga seja mais rapidamente... Mais rápida, conduzida para o local. Não, tudo bem, isso eu entendo que seja para agilizar o serviço, mas isso não faz parte do serviço do motorista. Cada um deles é admitido com o seu contrato de trabalho. O motorista tem que até dirigir. de acordo com a lei, tem a sua missão. Dirigir. Só isso, não é responsável das notas, né? Responsável das notas, da entrega. Ele é responsável pelas notas da entrega. Fiscais que acobertam todo esse material. Certo? Mas ele não tem essa obrigação. Pode até fazer. E é impossível fazer isso no centro da cidade. Fora do centro da cidade, na periferia, pode até ser que haja possibilidade. Mas no centro da cidade não há. Porque ele não tem como parar, que dirá, participar do processo de descarga que fica sempre na traseira do carro. Em relação às doenças, basicamente a gente falou de algumas. Quais são, grosso modo, as doenças mais graves que esse tipo de problema ergonômico pode causar? Estresse. O estresse hoje em dia é reconhecido como uma doença? É uma doença profissional. Né? Problemas posturais gravíssimos, problema de coluna, problema na região lombar, não tem o apoio lombar para colocar um banco adequado no ônibus, problema na região cervical, né? Dores de cabeça, câimbras, dormências, em função da própria vibração, do próprio acúmulo de funções, né? Porque se a gente for observar, o motorista de ônibus, ele tem basicamente uma posição que ele adota, ele fica quase que estático, né? Ele faz muito movimento com os pés e com as mãos, o corpo fica completamente parado, quando na verdade o nosso corpo foi feito para ser movimentado. Nós temos a necessidade de ficar de pé, cruzar a perna, se movimentar, deitar, né? Coisa que ele só faz, essa ação biomecânica, a gente pode chamar assim, né? De trocar marcha, de pisar num pedal, somente com os membros superiores. Me diga uma coisa, o senhor acha que existe algum trabalho adequado ao corpo humano? Porque, por mais quando a gente olha assim, a gente tem a sensação que qualquer trabalho, quer dizer, qualquer função específica, ela é inadequada. Existem trabalhos que não exijam atividades estressantes? Tem trabalhos que são mais agravantes e outros que são menos agravantes, né? Até para a própria saúde. No transporte, com certeza, é um setor que é agravante. Bastante crítico. Até porque a gente está vivendo uma época agora de muito trânsito nos grandes centros, né? Você não tem condições, até a gente mesmo, para dirigir o automóvel. Você pega um automóvel hoje, você se estressa, você fica irritado, nervoso e tudo mais, né? E a gente usa como arma para quebrar esse estresse, quebrar essa pressão que a gente sente, né? Escutar uma música, fazer algum tipo de outro comportamento que iniba, né, toda aquela pressão externa que você está recebendo. É verdade, é verdade. Bom, a gente faz mais um intervalo rapidinho e voltamos a seguir. Fique conosco. Estamos de volta com o Mão Dupla, que hoje discute a adequação das condições de trabalho às necessidades do ser humano, que é a ergonomia. Voltando aqui só para um assunto que parece meio colateral ao assunto, mas que é a respeito dessa necessidade de distrair um pouco o motorista. O Código de Trânsito proíbe fone de ouvido, por exemplo, que o motorista de ônibus eventualmente poderia usar para relaxar um pouco, aliviar a tensão. Por que o Código proíbe isso? O Código entende, o legislador entendeu que o atendimento ao telefone celular, por exemplo, o fone de ouvido, tiraria a atenção do motorista. É preciso que ele se distraia, é bem verdade, mas a atenção dele deve estar voltada para dirigir.
Então, ele não pode se distrair, né? Ele tem que se manter atento, porque o trânsito revela surpresas a todos os segundos. E é preciso que ele tenha atenção. Por isso, até que se recomenda que o motorista deva parar a cada 2 horas, faça 10 minutos de intervalo de descanso e depois recomece com mais 2 horas e repetindo isso até 4 vezes. Isso é uma recomendação do órgão do trânsito. As empresas, elas admitem esse tipo de funcionamento, ou seja, 2 horas com descanso de 10 minutos? Olha, ou não é bem assim que funciona? É possível que eles tenham esses 10 minutos de descanso, porque o motorista, quando ele desloca da empresa e os ajudantes, o seu caminhão, ele tem ampla liberdade, ele passa a ser o responsável. Ele é o dono, daquele caminhão. Então, ele vai conduzir aquele caminhão até para onde não deveria conduzir, ele pode conduzir, a não ser que passe alguém ou tenha uma fiscalização que veja. Mas, fora disso, o motorista de caminhão tem melhores condições do que o motorista de ônibus. Já com o motorista de ônibus já não acontece isso. O motorista de ônibus, ele trabalha a carga horária feita por acordo do Ministério do Trabalho, nós conseguimos 6 horas e 40. Mas pode procurar no município de Janeiro. Qualquer motorista trabalha de 8 a 10 horas de trabalho. Aí que vem o estresse. E uma outra coisa que bota nervoso, até nós mesmos que dirigimos hoje, que eu estou no sindicato, estou dirigindo uma viatura pequena, entendeu? Que você chega no sinal, já viu tantos minutos, segundos que o sinal custa abrir, ele fecha rápido, mas para abrir é um tempão. Aquilo ali, realmente, cansa a gente, estressa a gente. Isso não só o motorista, até o motorista. Então, o motorista de ônibus, que ele dá, por exemplo, 4, 5, às vezes 10 viagens. O sinal rápido, ele estressa o pedestre, né? Porque não, mas o sinal deveria ser mais rápido um pouquinho, ele abrir mais rápido, está demorando muito. Ele não está estressando a gente. Então, a carga horária no coletivo, ela está muito alta. Quer dizer, para melhorar o estresse do trabalho, o senhor acha que teria que... Ou então controlar melhor, porque pela lei ela já é 6 horas e 40, então teria que ser respeitada. Não é pela lei, é por acordo por coletivo. Pela lei ela é 7 horas e 20. Mas em relação ao objeto mesmo, às condições, não só essas condições de trabalho que o senhor acha que seria para horário, mas ao próprio conforto ambiental do motorista, que poderia ser feito? É muito mal. Nesses ônibus que nós estamos aí é mal, é desconfortável mesmo. Continua sendo desconfortável. Continua. É muito bonito assim, eu também fui na feira na Marina da Glória. Você vê cada ônibus que é uma coisa que parece que está voando na Lua. Não está aqui no nosso planeta, aqui não está, entendeu? Mas lá ele vem ali, mostra ali e tal, mas esse ônibus não chegou até hoje nas empresas. Ou não sei se é muito caro, não sei o que dizer, não tem condições. Hoje nós já andamos nesses ônibus precários mesmo. Muito falta de conforto para o passageiro e para os condutores também. Sr. João, o que o senhor acha que poderia ser feito para resolver todos esses problemas? Eu tenho 1 minuto e meio para os dois. Bom, é preciso primeiro uma educação geral, né? Do empresário, do condutor, das pessoas, das autoridades públicas também, no sentido de que nesses deslocamentos houvesse possibilidade do motorista, tanto de ônibus como de caminhão, dar a sua parada, para recobrar os seus, vamos dizer assim, as suas energias, dar uma parada para descanso e voltar, como é tecnicamente recomendável. Eu falei tecnicamente recomendável. A prática determina alguma coisa. Eles saem para a jornada, o motorista vai e volta ao ponto final. E o condutor e o motorista do caminhão a mesma coisa. É preciso que haja uma consciência geral de que esse comportamento correto traz um benefício para todo mundo. E para que isso seja atingido, necessariamente, patrão e trabalhadores precisam estar juntos. A gente vê também que a própria normatização do trânsito não é muito bem respeitada. Nos veículos comuns, por exemplo, o assento dianteiro do motorista é exigido o espaldar até a altura da cabeça. Coisa que no ônibus, a maioria dos ônibus você vê, o espaldar até a altura do ombro. Se a lei é para o carro, por que não pode ser para o ônibus também? No caso de acidente, né, o motorista pode bater o ônibus, o primeiro efeito que ele toma é o efeito do chicote. Ele lesa essa região cervical. Então ele vai lesar. Isso aqui pode levar até ficar paralítico, né? Esse assunto que ele colocou também, da implantação de pausa, isso é importante em qualquer tipo de profissão. Todas as profissões, por mais simples, por mais complexas que sejam, deve ter um momento de pausa. Até o computador, né? Se a gente pegar um computador e começar a digitar o tempo todo ali, a gente tem que dar um tempo, a cada 50 minutos, descansar 10, ou sair da frente do computador, olhar para a janela, para o horizonte. É um momento de relaxamento, é um momento de descontração, que ajuda até a gente raciocinar melhor,
a evitar a fadiga, o estresse. E recuperar a força de trabalho, que no fundo interessa a todo Exatamente, mundo, todo né? mundo. Continuar trabalhando Então, muito tempo e bem. Né? Bom, nós ficamos por aqui agradecendo a participação dos nossos convidados. Amanhã o programa Mão Dupla vai discutir as condições de trabalho dos motoristas que transportam cargas pelas estradas do Brasil. Não perca. Veja agora as principais questões que foram levantadas no debate de hoje. Um bom dia para você. Trabalho mal organizado e ambiente desconfortável trazem sérias consequências para a saúde do trabalhador. Exercícios físicos ajudam a evitar a fadiga muscular. O empregador responde civil e criminalmente por problemas de saúde causados por condições de trabalho inadequadas. O investimento no conforto físico e emocional dos empregados tem retorno garantido.